Olá, eu sou o Estranho. Eu sou o Judeu Ateu. Eu sou o Iso. Eu sou o Leonardo Kitsune. E este é o Mangá ao Quadrado. Então, pessoal, vamos para mais um Mangá ao Quadrado. Dessa vez a gente vai seguir com o quadro Consertando. Olha só. Quadro favorito dos fãs do Mangá ao Quadrado, Todos, né? É mesmo? Todos são. Tem estatísticas? Não. Eu não vi as estatísticas exatamente, mas é um quadro que as pessoas pedem bastante. Principalmente este programa específico, É, né? exatamente. Pra quem não sabe, tá chegando agora, esse tema é bem ponto de entrada pra bastante gente. Consertando é quando a gente pega a história de um mangá que a gente acha que tá todo cagado e a gente tenta fazer bom. É. A gente já fez isso Simples. com o Bleach, já fez isso com o Fairy Tail, e agora vamos fazer com um fan favorite do Brasil, Cavaleiros do Zodíaco. Fizemos muito bem, diga-se de passagem. A gente conseguiu fazer umas coisas muito legais, assim. O Bleach ganhou 500 mil significados que não tinham, assim. É, então, pois é. Mas então, vamos tentar fazer isso com Cavaleiros do Zodíaco. Vamos já primeiro pra disclaimers, né? Primeira coisa, é o mangá, só um mangá clássico. Então, foda-se Next Dimension, foda-se Saga G, foda-se tudo. Foda-se Asgard também. Asgard não existe. Veremos. Esse é o primeiro disclaimer. O segundo disclaimer, pelo menos eu tô com muita coisa de memória do passado, então pode ser que de vez em quando a gente dê uma escorregada em alguma informação. O pessoal que gosta de Cavaleiros, gosta muito, então eles vão perceber muito quando a gente deslizar e vão pegar nos detalhezinhos e desmerecer tudo que a gente falar por causa desses detalhezinhos. Mas perdoe a gente. Sim, porque a riqueza desse mangá tá nos detalhes, né? É tipo isso. Cara, mas aí que tá. A gente acha uma bosta, a gente esquece as coisas, mas eu conheço muito fã de Cavaleiro do Zodíaco e os caras se pegam muito nesses detalhes. Pois Então, é. quando a gente esquecer alguma coisa, vai ser o fim do mundo. É. Eu imagino que os detalhes devem ser muito importantes pra você conseguir ser realmente muito fã de Cavaleiros do Zodíaco. Se não for só nostalgia, você precisa desses detalhes. Tem que cavar muito, né, pra continuar a ser fã. Pegar só superficialmente, você não consegue realmente ter esse amor. Eu acho que muito do amor também vem além da nostalgia, vem do autor ele ter alimentado muito esse vício com várias histórias novas e aumentando o lore, entre aspas, de Cavaleiros. E eu vou falar que... O autor, entre aspas, também, né? Nem isso mais, né? Bem, esse outro autor, não, quero fazer esse spin-off que vai ser muito bom. Aí faz, ele só assina, é um puto sucesso, ele fica puto, ele faz a própria versão dele, ninguém gosta. Anula o que todo mundo gosta, né? Ah, sim. Caralho. Eu acho que assim, o primeiro passo do Consertando será a gente tirar o Kurumada da história, se possível. A gente substituir ele por alguma outra coisa. E a gente põe o outro cara aí pra escrever. Mas ó, eu acho que conceitualmente Cavaleiros do Zodíaco não é tão ruim. É uma ideia boa, eu acho. É uma ideia bacana. Tem alguns pontos ali que é interessante, dá pra trabalhar, alguns conceitos bem legais. Mas os detalhes e várias coisinhas, dá uma cagada, mas dá uma cagada tão grande. A execução também, principalmente, que eu acho que os problemas estão ali. Pra mim a premissa é ótima, o problema é tudo o resto. A premissa... A premissa não é tão ruim, não. Mas ainda assim eu acho que a premissa tem alguns problemas. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Eu sou o único realmente fã de Cavaleiros aqui hoje? Sim. Caraca. Porque eu acho horrível, mas eu sou fã. Não. Você é o único. Deixa eu até aproveitar pra contar minha história aqui, porque eu nunca li, nem vi nada de Cavaleiros. Tudo que eu sabia era de osmose, né? Sei lá, eu sabia que tem um cara ali no meio que o nome é Seiya e que ele tem o poder de meteoro de Pegasus. E eu li só pra este programa. É bom que este programa fique bom, viu? Porque não foi a melhor experiência da minha vida, não. Eu luto muito pra nunca deixar a nostalgia atrapalhar meu julgamento, então eu não consigo olhar aquilo e falar isso é bom. Embora eu adorasse quando era criança. A gente teve que relevar muita coisa no passado, né? Quando a gente era criança, sem senso de julgamento, era muito legal. E aí quando você cresce, você revela muita coisa. Releva muita coisa. Não sei a idade de vocês, mas quando falou quando eu era criança, eu digo literalmente pré. Meu senso crítico era 0 pra baixo. Mas você foi em que aspecto, Kitsune? Que você guarda boas memórias? Você, vê cenas boas do mangá? Em que aspecto? Então,
eu sou da época do Cavaleiros, eu fui criado a Cavaleiros, tudo que eu faço de internet e até trabalho, de certa forma, é por causa que começou com Cavaleiros do Zodíaco, só que eu dei a volta, assim, eu era muito fã. Aí depois passou toda uma época que eu achei uma merda total, isso não tem salvação nenhuma, isso é horrível. Depois, relendo, eu ganhei um certo respeito por Cavaleiros. Mas é um respeito do tipo, eu sei que ele é objetivamente horrível, mas ele tem um charme, ele tem alguma coisa ali que realmente falta uma pessoa pra escrever essa história. É isso que falta em Cavaleiros. Mas ele tem um certo valor. Eu coloco um valor como documento histórico pro Cavaleiros, no mínimo. Inclusive o mangá, não só o anime. Entendi. Falta uma pessoa pra desenhar também, né? Falta uma pessoa pra desenhar. Mas eu acho que, na verdade, eu queria que o Kurumada aprendesse a desenhar, não outra pessoa. Você tá pedindo muito, né? Tem um trabalho muito árduo ali. É que mas não tem jeito, o máximo do traço Kurumada é o traço do anime, que é do Shingo Araki. Então, se fosse o Shingo Araki fazendo mangá, essa é uma coisa linda. O traço do anime é muito bom, por sinal. Eu gosto bastante. Não, quando tá no máximo do Shingo Araki é foda. Meu, depois de ler, tipo, uns, sei lá, nem sei, uns 16 volumes, eu fui dar uma olhada na abertura. Meu, aquilo é bom. É bom. Os caras corrigiram, sabe? Os caras fizeram esse programa no desenho, sabe? Sim. Teve algum e no mangá de verdade desenho também, né? Sem armadura eu não sei distinguir o Seiya do Ikki. É verdade. No anime eu sei. No mangá, sei Ikki sem armadura eu não sei quem é quem. Você sabe por causa da cor da roupa. O Kurumada só sabe fazer um tipo de cabelo, só sabe fazer, acho que 2 tipos de rosto só. Você sabe fazer um tipo de golpe. Isso é... No mangá de luta isso é grave. Isso é um problema. Então, e aí eu queria dizer que as minhas sugestões aqui e tal, nesse sentido, que eu acho assim, Cavaleiros, eu gosto do jeito que ele é, porque eu acho que ele tem que ser horrível do jeito que ele é. Ele não pode ser tocado. Toda vez que alguém tentou melhorar, tentou modernizar, ficou uma bosta sem identidade. Essa merda do Cavaleiros é do jeito que ele tem que ser. Então todas essas sugestões são nesse sentido que eu já acho errado de vamos tentar fazer como um ser humano escrevendo uma história de verdade, sabe? Né? Que é diferente de Cavaleiros, não é um ser humano escrevendo. Cavaleiros é o Kurumada, que é, sei lá, o cara nunca aprendeu direito o que é seguir uma página com a outra, ele não entende essas coisas. Então a gente vai fazer como uma pessoa que sabe escrever fazendo Cavaleiros. Sabe viver, né? Respirar. Tipo, é um ser humano de fato, né? O Kurumada, essa parte já é meio complicada pra ele. Vamos lá. Eu queria, antes da gente começar a mexer no enredo contínuo, né, a gente seguindo a história e arrumando coisa a coisa, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que se dedicar um pouquinho é conceitualmente no Cavaleiros, né? A gente precisa ver quais são os problemas conceituais de Cavaleiros, porque existem alguns. Embora seja uma ideia muito boa, existem alguns problemas conceituais. Por exemplo, vou jogar o meu primeiro problema conceitual, que é logo dos primeiros arcos. Por que Athena tem cavaleiros e Ares não tem? Pra mim ficou subentendido. O Ares, o deus da guerra grego? Olha, pra mim ficou subentendido que todo deus tem cavaleiros, só que nem todos estão em guerra agora. Então o Ares foi tipo numa missão secreta, ele tinha soldado, mas ele resolveu não usar nenhum, é isso? Provavelmente, talvez Ares. Mas do que você tá falando que o Ares resolveu usar soldado? Você tá confundindo com ele não resolveu usar esse Mestre Ares? O Ares nem apareceu. O Mestre Ares não é o Ares. O Ares não aparece em Cavaleiros do Zodíaco. O Mestre Ares não é o Ares. Caralho, que bosta. É o nome dele. O Mestre Ares é o Saga. É só um nome que ele adotou. Caralho, até onde eu sei. No mangá chamam ele de Grande Mestre, uma coisa assim. Até onde eu sei, o Ares não tá nem ressuscitado naquele contexto, naquela hora. Tá, então esquece essa ideia, merda. Se ele surgir, provavelmente vai surgir com um exército. Que nem Poseidon e Hades. Uma coisa que você falou disso me lembrou uma coisa que é algo de conceito que eu gostaria de consertar em Cavaleiros. Vocês já ouviram falar do hipermito, eu suponho. Hipermito? O Iso de repente ouviu falar. Tem alguma ligação com o Cavaleiros? Não por esse nome, eu tô me perguntando se tem alguma coisa a ver com o monomito. Não é. O hipermito, ele é um texto do próprio Kurumada, ou de repente alguma pessoa com cérebro escreveu, mas não saiu em Cavaleiros do Zodíaco. Isso não tá em nenhum ponto da história do Cavaleiros. Ele é um texto que saiu numa revista especial, qualquer merda assim, numa enciclopédia, que ele explica o conceito dos deuses em Cavaleiros do Zodíaco. Só que esse já é o problema pra mim, que essa porra não tá no mangá. E isso explica muita coisa que é muito esquisita, que só depois de muito tempo que eu tive internet discada
em casa que eu fui entender. Cavaleiros do Zodíaco, os deuses são, até onde eu entendi, fãs, por favor, me desculpem. Os deuses são pessoas que alcançaram a iluminação máxima, o nirvana, digamos. Já tá pedindo Então demais. Não, vamos lá, isso é importante. Não tem só deuses gregos. Tem, por exemplo... Tem todos os deuses, aparentemente. Shaka tem todos os deuses. O Shaka é, de fato, reencarnação de Buda. Porque nesse universo, Buda existiu. Foi um cara que alcançou a iluminação máxima. Buda existe no mesmo contexto em que existe Atena, em que existe Poseidon, em que existe Odin, por exemplo. Então, isso explica os outros deuses que aparecem nos fillers, Nos por filmes exemplo, também. ou a própria menção, a menção da religião católica do yoga, o fato do Shaka ser a reencarnação de Buda. Só que essas merdas, que é um conceito até interessante, são explicadas num texto fora do negócio. Ninguém cita em momento nenhum isso. E eu acho que isso era importante e precisava estar na porra do mangá, entende? Isso é um problema pra mim. Então você tá me dizendo que no lore de Cavaleiros do Zodíaco provavelmente existe um Cavaleiro de Jesus, é isso? Então, aí que tá. Não é que todo deus necessariamente tem um cavaleiro. Eu Mas pensei, quero me lembrou acreditar. agora, me lembrou de Deuses Americanos do Neil Gaiman. É próximo. Ok. É próximo. Todas as Mas eu quero religiões acreditar que os coexistem. apóstolos de Jerusalém existe o templo de Jesus e os caras têm que passar pras 12 casas dos 12 apóstolos. Olha Isso aí. seria bem legal. Caraca, mano, seria um mangá Isso muito... seria louco. Eu gosto da ideia de vários deuses coexistindo, porque eu acho que é uma grande coisa. Uma das coisas que eu gosto muito de Cavaleiros é essa ideia da Guerra Santa. Os deuses, eles duelam por influência. Então quem duela são os humanos que creem neles. Tá. Por isso todo deus tem o próprio exército. Isso é uma coisa que eu gosto muito em Cavaleiros. Então, mas aí E- que tá. No mangá principal, ele foca-se no duelo entre os deuses gregos em si. Sim. E eu acho que a gente inserir outros deuses, a gente vai estar modificando muito o mangá. Porque Mas mesmo os deuses gregos, o conceito deles é que eles duelam por influência. sim, aí eu concordo. Eu acho que a gente poderia permanecer nos deuses gregos, talvez, sei lá, jogar um indício que existem outros deuses e, tipo, dar pano pra manga pra spin-off, que é o que aconteceu depois, do que a gente colocar isso no mangá agora, porque eu acho que a gente ia começar a desfigurar muito o Cavaleiros base, que é o mangá. Então, aí eu comecei a citar isso porque tem coisas que eu gostaria de incluir que são importantes que tenha essa base. Eu não quero que. Eu não acho que seria legal, porque eu acho meio idiota, um texto explicativo na primeira página do primeiro volume. E então as pessoas alcançaram o Nirvana. Não precisa disso. Não, pô, Mas ele tem tá louco. exposição no meio do mangá. Isso é fácil de colocar. Dá pra fazer os personagens conversando sobre isso. Porque esse é outro problema que tem em Cavaleiros. Eu não sei se eu vou falar disso agora, ou de repente eu falo depois. É que os Cavaleiros não têm vida além das lutas. E não tem nenhuma contextualização do que eles sabem e do que eles não sabem. Às vezes, os caras são uns tapados que não sabem que tem 12 Cavaleiros de Ouro, sendo que o Seiya tava na Grécia. Só que aí depois, quando aparecem os caras de Asgard... Ah, sim, Asgard. Os guerreiros deuses de... isso no anime, mas enfim. Os guerreiros deuses de Asgard. E os caras já sabem desde o começo. Então, de repente, dá uma contextualização do que eles sabem, do que eles não sabem, pra introduzir isso. E aí, colocar coisas que eu gostaria de falar depois. Eu acho importante que esse conceito esteja presente no mangá, mesmo que através de diálogos. Esse negócio desses personagens, tipo, não terem... Não é que eles não têm personalidade, eles têm um pouquinho. Tipo, eles são genéricos em certos aspectos. Mas, tipo, pra mim, principalmente... Não, quer saber, no mangá inteiro. Tipo, não tem pausa esse mangá. É tipo... Eles vão de porrada, atrás pra próxima saga eles continuam com porrada. É tipo... Eu posso estar viajando, mas é quase como se a história do mangá inteiro acontecesse em uma semana, sabe? Não tem... Tipo, Mas é próximo disso. Ninguém para. E é o que o Kitsune falou, que é um problema grave, que é eles não têm vida fora da batalha. Onde o Shun mora? Não, vá Alguém lá. sabe? O Seiya pega a menina que toma conta do orfanato, pô. Sim. O Shiryu come Mas- a Shunrei. A gente sabe disso. Não, eles quem eles comem, Então, assim. Mas aí que Algum tá. deles Olha faz só. algo, eles têm hobbies, eles moram em algum lugar, eles têm casa. Como que eles viajam de um país pro outro? Não tem arco de treinamento esse mangá, sabe? Tipo, é uma batalha atrás da batalha, e, tipo, você não tem pacing, sabe? Pacing é o maior ritmo, é o maior problema pra mim desse mangá. Mesmo citando um mangá que eu não gosto, que é Naruto, você sabe cada personagem, o que eles comem, com quem que eles andam, o que eles fazem quando eles não estão na luta. E isso pra citar um mangá que eu não gosto, porque citar um mangá que é bom pra mim ultrapassa já. Fiz uma maratona, porque eu sou um imbecil, eu fiz uma maratona de todos os filmes do Cavaleiros do Zodíaco. E tem um filme, que é o filme do Abel,
que tem um ponto lá que tem toda uma discussão e a puta que pariu. E depois que tem a discussão, tem uma cena onde os 4 principais, sem o Ikki, que o Ikki nunca tá com eles, estão discutindo no apartamentinho do Seiya. E falando, não, Seiya, não adianta, agora o Abel é que vai proteger a Athena. A Athena já falou, ela é uma deusa, ela não quer nada com a gente e tal. E aquela cena é mágica, porque, o Seiya tem um apartamento. Era o que eu tava pensando, Hoje ele arranjou dinheiro pra comprar fica a dúvida. Eu não faço ideia. 2. Eles não têm, tipo, 15 anos? Eles têm 15 e 16 anos. Aliás, eu acho que o Shun tem 14, Seiya, Shiryu e Yoga tem 15 e Ikki tem 16. É um negócio assim. E aí, tipo, eles estão conversando sobre a questão que tá acontecendo. Isso não acontece em Cavaleiros do Zodíaco. Tem um problema, que o problema é resgatar a Saori. Eles correm, batem, resgatam a Saori. É isso que acontece em Cavaleiros. Pois é. Eles parecem que não têm. Depois de um tempo, eles não têm mais nenhuma personalidade. É até uma coisa que eu acho engraçado, já que a gente tá falando de personagem, toda, é que eles só são amigos, entre aspas, porque, tipo, calhou de eles serem os únicos que estavam em condição de lutar depois do torneio intergaláctico, né? Tipo. Sim. Aliás, mais ou menos, porque o Jabu tava quase de boa também. O Shiryu tava mais fudido que o Jabu, e o Shiryu entrou no rolê e o Jabu não. Se quiser entrar no enredo, o motivo pelo qual os 5 são os protagonistas foi decidido muito arbitrariamente. Pois é. Tinha 10 caras, eles supostamente estavam meio que deviam estar minimamente pau a pau pra ter um torneio entre eles, e do nada não, só esses 5 prestam, esses 5 vão sumir completamente. Isso é foda. O que aconteceu com o Cavaleiro de Lobo ali, que tinha cara de vilão? Isso me frustra, porque eu gostava muito do Cavaleiro de Hydra. Não, o Cavaleiro de Hydra, ele cai naquela categoria de Cavaleiro Gimmick. Ele tem um item, e aí, tipo, o poder dele é ter esse item, sabe? Que nem o Perseu que tem o escudo, aí tem ele que tem as ferrões, e aí, tipo, é isso. O poder dele é ter um gimmick. Mas justamente... E o Hydra nunca ia poder ser protagonista porque ele foi desenhado feio. Ou seja, ele é do mal. Ele tava de moicano, ninguém de moicano é do bem. Mas o lance da gimmick é que eu achava. Não tem sobrancelha. Todos eram gimmicks. E todos eram gimmicks, mas o Hydra é o único que a gimmick não terminava no uppercut. Então eu pensava, esse é o cavaleiro mais original. Isso é verdade. Eu vou fazer uma sugestão de modificação quanto aos personagens. Primeiro que eu acho que eles têm que manter personalidade, que já é uma coisa. Mas Seiya, personagem protagonista padrão, ele é o rebeldezinho, tinha que continuar rebelde, seria interessante. O Shiryu é o homem honrado, que luta e tudo mais. A dupla Ikki e Shun é razoavelmente interessante, porque cada um deles tem o seu próprio auto-sacrifício, enquanto o Ikki se sacrificou pelo irmão, o Shun é o próprio sacrifício, ele não quer lutar e tudo mais. Andrômeda simboliza sacrifício. Eu substituiria o Yoga pelo Jabu de unicórnio. Eu quero também. Eu juro. Porque se você tem a dupla Pégaso-Unicórnio, que já é uma dupla interessante, e aí você tem um cara que é rebelde, que não quer seguir regras, e o outro que é um pau mandado, e trabalhar esses conflitos mais do que 2 capítulos ao longo da história, fora que você ia substituir um animal bosta, que é o cisne, por um unicórnio, que é um porra do animal mitológico da hora. Mas a gente pode dar poder de gelo pro unicórnio, porque eu acho que é legal ter um cara do gelo. Bom, o unicórnio não tem poder, então pode. Eu tô. Sério, qual é o poder do Jabu? Ele apareceu numa pose e a galera voou. Eu não entendi o que ele fez. Ele tem tipo isso é um outro problema. Ele não tem tipo um meteoro do Pegasus, só que com chutes. É, o galope do unicórnio. É um chutão! Esse é o golpe dele. Pra que serve o Yoga, né? O Yoga supostamente é o personagem mais racional. Qual que é o problema? O Shiryu é muito racional e o Ikki é muito racional. Então qual é o do Yoga? Ele é mais racional que os outros? Ele é ruivo, ele é loiro, ele é russo. Ele tem uma coisa aí. Ele tem o lance com a mãe dele, mas isso é verdade. Porra, ele mergulha pra ver a mãe. Eu acho que ele tem uma salvação aí. Não pode ser 6 esse grupo aí? Olha, a pergunta é, em vez de pensar em quem que a gente eleva, por que a gente tem que inutilizar os outros 5? É porque é muito personagem pra trabalhar. Não, mas tem que trabalhar de uma vez só. Por que cada missão não pode ter um 6º Ranger acompanhando? E o que o outro vai fazer? É porque assim, uma outra coisa do lore que tem problemático em Cavaleiros do Zodíaco é o seguinte. Não sei se vocês sabem, mas existem 12 Cavaleiros de Ouro, 24 de prata e 48 de bronze. Sim. Onde estão os 38 de bronze que não aparecem? Os 37, né? Porque tem a mina que o Shun pega lá na ilha dele, que também é de bronze. E, tipo, aparece muito mais de prata do que de
do que de bronze, cara. E todos os de prata são escrotos também, é outra coisa que a gente tem que falar. Eu gosto da China. Não, então. Nenhum deles é uma pessoa honrada. Tirando a Marin, tipo, ninguém é. Nossa, essa é uma pessoa muito legal. Não, é tudo um bate pau no cu. Então, aí que tá, né? Lira. Mas Vamos lembrar de Orfeu de Lira. E o de Lira também. Orfeu de Lira. Eu acho que podia... Pra que serve os Cavaleiros de Prata na história? Não, então, Nada. aí que tá. Eu vou jogar Pra nada. Eu vou acho jogar muito mais... uma coisa sobre o lore que eu acho que poderia mudar. Poderia existir um caminho claro de graduação, sabe, de cavaleiro. Sabe, em algum ponto você fica fodão o suficiente pra você virar de prata, em algum ponto você fica fodão o suficiente pra virar de ouro. E não tipo, puta, tá vago aqui e o Seiya tá lutando, então dá armadura pra ele, porque tipo, ele tá aqui lutando, sabe? O de ouro até faz sentido, porque supostamente o lore é o seguinte: você nasceu sob uma constelação. Isso é... Então ela te personifica que você está destinado a essa constelação. Portanto, é ela a armadura que você vai ganhar. Mas todo mundo nasce sob duas constelações. Você nasce sob uma normal e necessariamente você nasce sob uma da Casa de Ouro. E a de Então prata? todo mundo poderia... Tipo, o Seiya nasceu sob a constelação de Pegasus, mas ele é do signo de Sagitário. Ele nasceu iluminado por Sagitário. Então ele pode herdar a armadura de Sagitário mesmo sendo de Pegasus. Não, então, mas tipo, por que não pegou um cara de prata que, em teoria, tem o dobro do poder de bronze? Então, é isso que eu tô falando. Pra mim, eu eliminava os de prata. Não precisa desses caras. É sério, na boa. Tipo, e eu acho que fica muito mais interessante, tipo, fica até um gap maior, sabe? Tipo, vocês são de bronze e vocês têm que lutar com os de ouro, cara, sabe? Não, e aí ter bronze e ter ouro pede ter uma prata em algum lugar. Não necessariamente. Aí dá pra você mudar a terminologia e você esquecer completamente a terminologia prata e bronze. Até porque é uma terminologia que não faz sentido. Você tem os Cavaleiros de Atena e os Cavaleiros de Ouro de Atena, a elite. Pode ser, ou pode ser tipo, ou sei lá, os generais de Atena, que tem os generais do Poseidon, né? A gente não vê os minions de Poseidon também, mas tem os Vê. teoria, vê? Eu não lembro. Mas é aqueles soldados de santuário, sabe? Então. Aqueles caras com capacete que não mostra o olho. Os caras. Eu chamo de os caras terceirizados. Você tem, tipo, alguma companhia que, tipo, dá Minion, sabe? Pra todo mundo em Cavaleiro do Zodíaco. Tipo, é tudo terceirizado, sabe? Terceiriza. Tá ganhando milhões esse cara. Era o inimigo do Tatsumata Kido. Ele, esse cara tá vendendo generais, eu vou fazer. Pois é. Outro bagulho que me irrita em Cavaleiros, que de repente a gente podia solucionar. Essa coisa do Mitsumasa Kido. Ele pega as crianças. Não tô nem vou falar que ele tem 100 filhos, isso aí foda-se. Mas assim, ele pega essas crianças, cria essas crianças e aí ele manda pelo mundo. Agora, por que eles são aceitos? Pra mim sempre foi muito esquisito. Eu tinha pensado nisso. Porque, na verdade, eu acho que já temos um outro problema, que é por que esses são os fodões? Sabe? Porque, tipo, dentre todos os cavaleiros, esses 5, na verdade, especificamente esses 5, embora todos os outros também sejam filhos, né? Todos sejam meio irmãos. Por que especificamente esses 5 são tão fortes que eles vão em missões mais do que os de ouro, sabe? Os de ouro que são os fodões. Por que eles vão? Tem que ter alguma coisa que justifica ele ser fodão. E aí eu penso que o Mitsumada Kido aí, ele tinha que ter alguma coisa de poder também, sabe? Ou ele ser, sei lá, reencarnação de algum deus, ou ele ser um cavaleiro de ouro no passado, sabe? Ele tem que ser alguma coisa, ele tem que ter uma linhagem, sabe? Pro gozo dele ser mágico. Mas não é isso. Tipo, na verdade, todos os filhos dele são mágicos também. Tipo isso, O que eu acho é que assim, em Cavaleiros, pensando em estrutura da história, e aí eu também queria falar que eu gostaria de manter os Cavaleiros de Prata por causa disso. Mas a gente vai falar de estrutura de história depois. Na estrutura da história, você tem aquele torneio galáctico, que eu não sei se a gente mantém ou não, porque é uma imbecilidade do caralho. E aí no meio do torneio galáctico tá merda e tudo mais. E todo aquele começo da história é consequência de uma caçada. Os caras estão atrás desses Cavaleiros de Bronze que tá com a porra da armadura que não devia estar. Então esses moleques vão mais em missão, não é porque eles vão mais em missão, porque eles estão sendo caçados. Estabelecer essa dinâmica melhor seria bom, inclusive. Aí depois eles vão lá para os 12 casas, e tem a saga das 12 casas, porque é uma coisa que eles querem fazer. Eles estão atacando, é uma necessidade da situação. O problema é depois disso. Sim. O problema é e aí o mangá justifica um pouco. Os Cavaleiros de Bronze vão pro Poseidon, porque os de Ouro estão guardando, porque vai chegar a guerra do Hades. Sabe? Mas justifica. Pô, deixa um cara só lá e manda os outros 11, sabe? Deixa o primeiro, né? Deixa o Aldebaran, ninguém gosta dele.
A gente até pode conversar mais à frente, mas pra mim essa saga do Poseidon é tipo, é o Fullbringer do Cavaleiros. Tipo, dava Então, pra cortar tudo Não, pra o mim. Fullbringer do Cavaleiros é os Cavaleiros Negros. Nossa, foi logo de cara, né? Aliás, Cavaleiros Negros, cortamos? Isso é consenso? Não, isso não tem dúvida. Qual que é a Não, não, lógica? porque- Não tem uma lógica. Ó. Tipo, como existe um outro cara igual aos Cavaleiros que usam as mesmas roupas do Cavaleiro, com as mesmas Igual caras? aqueles sim. Tem 42 Cavaleiros de Bronze, mas eles são iguais àqueles sim. É, exatamente. tirando a compleição física e o fato de cada um dos Cavaleiros de Bronze ter exatamente o cabelo do Cavaleiro de Bronze equivalente, os Cavaleiros Negros são explicados, me permito. Ah, não Foda-se. engulo esse... Eu tenho uma justificativa muito mais interessante pros Cavaleiros Negros, que era o começo do mangá, né? E eu acho que o objetivo do Kurumada era mostrar e exemplificar o quão ruim era a arte dele. Porque, tipo, fica muito claro o quão ele só sabe desenhar um rosto numa posição quando o oponente é igual ao protagonista. Fica muito claro, fica muito óbvio, sabe? Então, tipo, parabéns, Você Kurumada. acha que foi um meia-culpa? Ele fez pra... Ó, já tô me justificando aqui. Exato. Não engulo. Um dos grandes problemas de Cavaleiro do Zodíaco é que a história se repete, né? Nossa, Ele é tipo sim. um Bleach concentrado. O que acontece é que eu acho que uma das coisas que a gente podia fazer era variar mais a história. E por isso que eu acho que esse trecho antes das 12 casas é importante, porque ele é uma estrutura diferente. A gente podia manter a parte dos Cavaleiros de Cavaleiros Negros, não com Cavaleiros Negros, porque é imbecil. Não, é. A gente pode colocar outros, por exemplo, outros dos 48 Cavaleiros de Bronze que tem. Outros caras Sim. estavam na Ilha da Rainha da Morte com o Ikki, treinando pra ser Cavaleiro de Bronze de qualquer coisa. Cavaleiro de Bronze de Magma, foda-se. Seria interessante o Ikki. Que a ideia é que o primeiro arco, se desconsiderar aquele torneio ridículo, é que o Ikki é um cavaleiro rebelde. E eles foram atrás dele porque ele era um cavaleiro rebelde. Então se tivesse um exército de cavaleiros ou cavaleiros fracassados ou de aliados rebeldes. Porque não eu achei esse cavaleiro, essa espécie de cavaleiro do cu e trouxe pra cá. Ó, já sei. Mas e se fossem os outros órfãos, por exemplo, os que nunca viraram cavaleiros? Exatamente, era isso que eu ia sugerir. Ele poderia ter ido atrás dos outros que não estavam conseguindo virar cavaleiros, que perderam, e ele juntou eles, deu tipo aquela armadura de terceirizado pra eles, e aí colocou eles lá, e tipo, eles têm a armadura de terceirizado. Essa é uma boa, essa eu gostei. Porque, pra mim, até seria problemático a gente trazer vários outros Cavaleiros de Bronze. E eu acho que é por isso que ele não trouxe mesmo. Porque, tipo, se você traz ele num arco, o que esse cara faz depois, sabe? Qual que é o trabalho dele, né? Porque, tipo, o trabalho de todo mundo é o mesmo. Só que se você traz os órfãos, foda-se, depois não importa, sabe? Os caras voltam à vida deles. E aí que cai nesse problema do lore. Porque, por exemplo, o trabalho de todo mundo é proteger a Athena, mas a gente tem as 12 casas. E aí, os de prata faz o quê? Tipo, eles ficam embaixo das 12 casas, e os de bronze ficam, tipo, um degrau abaixo também, esperando, e aí fica essa galera esperando, ou cada um tem um trabalho diferente? Eu acho que talvez desse pra trabalhar alguma coisa desse tipo, sabe? Os de ouro protegem, os de prata, sei lá, caçam inimigos que estão cuidando da casa. Mundo, e os de bronze são trainee, sei lá. Olha, o que podia ter, na minha opinião, é que eu acho que o Cavaleiro comete um erro cedo demais. Ele apresenta essa estrutura, que tem os Cavaleiros de bronze, de prata e de ouro. Eles têm essa missão que eles cumprem. Eles não cumprem nenhuma missão. No primeiro arco eles brigam entre si, no segundo arco eles brigam entre si. E no terceiro também eles brigam entre si. Você tá vendo a treta interna antes de saber o que eles são, o que eles fazem. Puta, é exatamente o que eu ia falar. Então, se tivesse arcos de missão entre o Ikki e as 12 casas, a gente podia não só ter uma noção melhor do lore, como seria chocante. Caralho, agora eles vão ter que brigar entre eles. Ouve só, hein? Bateu isso agora, revelação na minha cabeça. Seguinte, a primeira coisa que acontece é o Seiya voltar da Grécia e falar: por que eu tenho que lutar por você, sua filha da puta? Exatamente. Você me mandou pra puta que pariu pra sofrer, eu não tenho nada a ver com você, eu não tenho que lutar por você. E isso é uma dúvida mais do que razoável. Sim. Eu concordo completamente com o Seiya. É mais ou menos o único momento que eu concordo com o Seiya em todo o Cavaleiro do Zodíaco. Se trabalhasse a questão do porquê que a gente luta pela Athena. Não, mas porque aí os que moleques tá. não sabem. Aí que tá. Ela não é a Athena ainda. Ela é a Saori ainda. Ela vai ser a Athena no arco do santuário. Peraí, inclusive, ela não é a Athena ainda, tem esse detalhe aí.
Quando ele descobre que ela é Atena, que ele meio que vira um capachão. Ele devia continuar puto. Sim. É no meio dos Cavaleiros de Prata, eles percebem que a Atena é realmente Atena e automaticamente perdem a personalidade e viram soldadinhos. É horrível. Então, olha só. Se a gente colocar os cavaleiros duvidando do fato que eles têm que trabalhar como cavaleiros, e aí logo depois você tem o Ikki com um monte de moleque que também foi deixado ao Deus dará, se revoltando contra os caras e roubando lá vocês têm essa armadura dourada como símbolo do seu poder, eu vou roubar essa porra e foda-se vocês. E aí você coloca essa dúvida na cabeça dos personagens, tipo, tá, a gente tá lutando contra o Ikki porque ele tá causando mal, tá machucando pessoas, mas e será que ele não tá certo? Por que a gente tem que lutar por Atena? Atena defende o quê? Aí você coloca, por exemplo, Poseidon atacando o mundo. Um outro deus. Você acha que o Poseidon poderia vir antes dos Cavaleiros de Ouro? Sim, acho que Poseidon aí é meio você coloca o casca grossa. Poseidon ou qualquer outro deus. Podia colocar um deus menor da mitologia grega, mas não Poseidon ou Ares. Um deus que não seja casca grossa, um deus que você pensa. Pode ser Ares. Bucha. O próprio o Ares pode ser, de repente você coloca o Ares como o cara que quer os domínios da Terra através da guerra. E aí, nesse momento, eles percebem, peraí, a gente tá defendendo a guerra porque nós estamos... A Terra, porque Atena simboliza um tempo de paz. Agora eu entendi porque eu estou lutando por essa mulher. Aí você cria uma motivação para os personagens lutarem. Tá, faz sentido. Mas eu acho que é o seguinte, a gente ainda, mesmo a gente modificando essas coisas, a gente ainda tem alguns outros problemas conceituais. Já partindo do começo. O cara, ele teve os filhos, mandou os filhos pra puta que pariu pra poder treinar, os moleques voltaram. Por que eles voltaram? Porque foi pedido pra eles voltarem e cada um tinha o seu interesse, mas aí, eles vão lutar porque tem essa armadura de ouro. Primeiro, por que eles têm uma armadura de ouro? O objetivo não era pegar a Atena? Quem levou a Atena não foi o Cavaleiro de Sagitário? Será que, ninguém... Será que o mestre lá, o grande mestre do santuário lá, que é o Saga, no final das contas, ele não percebeu que, olha, tem essa menina com a mesma cor de cabelo que o Aioros levou embora. E, porventura, ela tem a armadura do Aioros. Será que essa menina é a reencarnação da Atena que tentamos matar no passado? Sabe? É muito mal encaixado. Por que eles têm essa armadura de ouro? Não faz sentido. Eu acho que tem que ter um outro motivo. Mas você sabe que essa é a função do Yoga, né? Qual que é a função do Na verdade, essa parte é meio que explicada, não é? Um pouquinho, assim. E também não, eu acho que você pensar por que o Saga não pensou... isso aí pra mim faz parte da suspensão de descrença do mangá. Caralho, mas é uma puta de uma suspensão. Ninguém sabia que tinha armadura de ouro até eles revelarem na TV. E eles revelarem pra revelar pro Saga. Ah, é? Pro Saga ir atrás da Atena. Era uma isca. Ah, era? O torneio galáctico. E quem que fez essa isca? Peraí. A Atena. Ela sabia que ela era Atena? Galáctico, ela sabia. O pai dela contou antes dela morrer. O vô dela, o Kido. Então a Atena fez o torneio pra ser uma grande isca pros Cavaleiros de Prata irem atrás dela, agora que ela já tinha a equipe dela pronta, pra ela declarar a guerra ao santuário oficialmente. Pois é, mas aí nessa nossa ideia de ter um entre-arco aí, né? Entre a volta deles e eles lutarem de fato entre si, essa guerrinha civil interna dos cavaleiros, sim, a gente precisa eliminar esse passo. Até porque o torneio é ridículo. Até porque o torneio é ridículo. Sim. Ou pelo menos deixar pra depois essa revelação, sabe? Primeiro ela tem que ter confiança nos cavaleiros que estão com ela, sabe? Porque, cara, voltou 10 cavaleiros de bronze. E aí ela fala, bom, que está bom o suficiente pra eu peitar os 12 cavaleiros de ouro, sabe? Não! Ela podia servir pra alguma coisa também, né? Ela podia ser, uma pessoa. Eu acho que ela podia ter um disfarce melhor. Porque no começo eles disseram, ok, ela é uma riquinha que pegou esse exército particular porque ele é tosca. Depois a gente descobriu que ela é Atena. Mas por que eles obedeciam uma riquinha antes? Ela podia ser alguém obedecível, mas que ainda tem o twist de que ela é Atena, então agora ela é respeitável. Vou mandar um real. A gente tá aqui com 40 minutos de programa. A gente não conseguiu. E eu vou te falar. É porque tem tanto erro nesse mangá que não dá, meu. A gente não falou nem do poder. Ele só tem um poder, ele só tem um golpe. Todo mundo, no mangá de luta. Puta que pariu, mano. Esse pra mim, eu já vou continuar com o meu raciocínio, mas esse pra mim foi muito impactante, porque eu sabia que o negócio de Cavaleiros do Seiya é que ele tinha, o meteoro do Pegasus, e esse era o golpe dele até o final do mangá. E, quando apareceu esse golpe no primeiro capítulo, eu fiquei, caralho, já? É isso, já deu esse golpe, e esse golpe foi resolver tudo por mais 28 volumes. É isso. Obrigado, sabe? Ele tem alguns outros depois. Muito mais ou menos. Então, sabe? E aí que tá, esse é um problema. Porque primeiro, né, cara, vamos voltar pro lore então.
Não, ó, o problema é, tem erro demais esse mangá. A gente tem que decidir algumas coisas pra deixar errado. Continua errado algumas coisas, não dá pra corrigir tudo. Tá, calma, então vamos lá. Vamos retornar ao lore. Cavaleiros. Os cavaleiros todos. Primeiro, a gente vai manter essa ideia de que o mesmo golpe não funciona 2 vezes no mesmo cavaleiro. Porque. Isso é ridículo. Pelo amor de Deus. Eu acho uma ideia boa. Só que, tipo, nunca existiu isso. Isso só existia quando era conveniente pro roteiro. Sabe? Porque todos os cavaleiros de bronze, de ouro, eles têm um golpe. E aí, tipo, os de bronze tomam esse golpe 10 vezes, aí, tipo, eles conseguem vencer, sabe? E mesmo de bronze vencendo, dá o Meteoro de Pegasus, funciona. Dá outro, não funciona mais. Ah, droga. Dá outro, funciona. É de uma terceira e na quarta vez que funciona, né? Eu acho que o grande problema desse negócio dos golpes do Cavaleiro Zodíaco, além de tudo isso que vocês falaram, é a questão de que o funcionamento dos golpes não faz diferença. Sim. Não faz diferença o fato do Cólera do Dragão ser uma energia em forma de dragão que vai atrás do cara e o... sei lá, o Tempestade Nebulosa ser um furacão rosa. Não faz diferença. No fim das contas, é um impacto de energia e vence quem tem a maior força de vontade. Não existe dinâmica nenhuma nas lutas. Tem alguns personagens que tem, e tipo, não são muitos. Não são muito, tipo, Milo de Escorpião. Ele tem uma dinâmica pro golpe dele, que tem um funcionamento pra luta e tal. O Afrodite, agora, em geral, de gelo tem um pouco disso também. Mas eu não tô maluco, eu tenho quase certeza que tem momentos do próprio Afrodite onde ele dá um golpe que você só tem uma representação de desenho de rosas e o cavaleiro caindo no chão. Sem dúvida. Sim. Mas isso do poder vai de encontro de novo ao que eu falei. Vocês acham, então, ruim essa ideia de existir promoção entre um cavaleiro de bronze e o de prata, e depois de prata pro de ouro? Porque, assim, o que determina alguém ser de prata? Ele ter ido atrás de uma armadura de prata? Só isso? Sabe, tipo, quando ele era criança, ele foi treinado como um de prata? Eu acho que isso Se bobear, ele treinou mais. Pois é, isso eu acho uma merda, essa ideia. O Seiya treinou 5 anos pra pegar a armadura dele, e o cara de prata deve ter treinado 15. Então, mas aí por que ele não foi lá treinar de bronze, de prata direto? Sabe, isso eu acho uma ideia porque meio não nasceu sob a constelação certa. Não, e tá, e foda-se esse negócio de nascer de constelação. Eu acho que é uma ideia, é uma explicação muito cagada. Pra mim, eu vou falar o que eu acho que deveria acontecer. Deveria existir promoções, e aí, como o número vai caindo pela metade, nem todos conseguem, tipo, sempre subir de nível. Essa que é a ideia. E aí, assim, morre um de prata, um de bronze toma o lugar dele, por algum motivo, alguma seleção aleatória. O que isso implicaria? Que personagens trocariam de constelação ao longo da história. E por isso os poderes eles não poderiam ser muito vinculados à armadura que ele possui. Então tem soluções, mas tem problemas essa minha ideia, sabe? Então, por exemplo, não poderia ter Meteoro de Pegasus, porque sei lá, e depois ele evolui pra Cavaleiro de Triângulo, e aí ele não pode dar o Meteoro de Triângulo, sabe? Acho que o poder devia ser sim ser vinculado à armadura, porque isso é parte da identidade. Eles são humanos normais vestindo armaduras. Sem armadura, eles são gente como eu ou você. Mas aí tira o senso de progressão. E aí, por exemplo, um exemplo que eu sempre achei uma merda. E já deram uma explicação quando a gente falou isso da outra vez, mas eu ainda acho uma merda. Tipo, o cara nasce e ele já treina pra ser de ouro desde criança. Mas se for o caso do Seiya, que nasceu como de Pegasus e aí virou de Sagitário. Tipo, ele não pode mais usar o Meteoro de Pegasus com a armadura de Sagitário. A minha solução pra isso é simples. Mas aí você tem que ir lá pra base. Todo o lance das armaduras é o seguinte: as armaduras protegem o corpo, mas eles atacam como o cosmos. Então eles não podem usar armas. Erro número 1, uma caralhada de cavaleiros usa armas. E se fosse o oposto? E se toda armadura tivesse uma arma? E em vez de ter o poder do fogo, tivesse gimmicks nas próprias armas, o que justificaria, por exemplo, o Seiya usar a flecha em vez do meteoro. Mas... Porque o meteoro usaria a gimmick da armadura dele. Não sei. Eu acho que não adianta a gente tentar corrigir... Eu reclamei, mas não adianta a gente tentar corrigir poder agora. A gente vai inventar poderes novos pra todo mundo agora. Que o Estranho falou valeria pro Seiya. É claro, ele pode usar o Meteoro de Pegasus em outra armadura. Mas o Shun nunca ia poder usar as correntes de Andrômeda em outra armadura. Não, eu acho que o negócio de bronze e prata podia ser só uma gradação de poder.
Você tem todas as armaduras que não são de ouro, e aí esse cavaleiro nesse momento é um nível bronze. Eu acabou de ainda pegar a acho armadura. que tinha que eliminar os prata. Pra que tem esses prata, mano? Não serve pra nada, mano. Mas sério. você fala a existência do cavaleiro em si, tipo, elimina o Mist de lagarto? É. Não. Isso também, mas acho que não é disso que a gente tá falando. Não, eu acho que Mas você elimina esse boss. se for esse caminho que o Judeu tá falando, eu acho que não é eliminar o personagem. É, tipo, tornar todos de bronze. E aí, tipo, Mas, por alguns exemplo, bronze daí- mais experientes do que outros de bronze. Pode ser. Pode ser isso aí sim. pra mim. Quer dizer, tipo, não teria Eu acho bronze. Seria o que a gente falou no começo, os 12 de ouro e os cavaleiros. Os cavaleiros. Eu acho mais aceitável, porque nem tem lógica essa separação. Porque o lagarto, ele é prata e o Pegasus não é. Quem definiu? Em que Sim, não momento? faz sentido. Tipo, Aliás, a Athena sentou e por falou que assim, que- bronze. Aí olhou pro outro, prata. Uma coisa que eu nunca entendi, por que o dragão, o Pégaso, a fênix e o unicórnio são bronze e o lagarto e o corvo A mosca. são prata? Cão menor. A mosca. Sabe, né? Cão menor. Cão menor, exatamente. O leão menor, ele é de bronze. Eu dei aquela ideia de colocar um outro ataque do deus e tal, não sei se a gente coloca isso, mas o conflito com os cavaleiros de prata é um passo importante pra história ter algum tipo de variação de estrutura. Tá, então vamos fazer assim, a gente elimina a ideia de prata, torna os 12 de ouro e os outros. E aí eles são Isso. os outros aí, tipo, eles são menos experientes, sei lá, pode até, sei lá, ter uma representação que a armadura vai dando uma melhorada conforme vai melhorando o nível do cavaleiro, não sei. Que é o que acontece, inclusive. Ó, mas então vamos seguir cronologicamente. A gente vai deixar alguns furos pelo caminho, porque a gente já percebeu que não dá pra arrumar tudo, porque tá cagado tudo. Uhum. O Mitsumada Kido, ele teve um monte de filho. Aliás, antes disso, a Athena nasceu, e aí o Saga tentou matar. Eu acho que o Lord do Ayores do Saga pode ser mantido, que eu acho ele bom. Sim. Não sei vocês. Tá, Pode ser. eles fugiram. Teve uma traição desse santuário, tentou matar a Athena, um dos cavaleiros fugiu, mas foi morto e dado como traidor, e o bebê desapareceu. É bom. É decente. Beleza, e o bebê desapareceu. Aí, beleza. Esse cara que achou o bebê e achou a armadura, cuidou da criança e tal, teve uma caralhada de filhos, e aí ele mandou esses filhos pra treinar, e esses filhos treinaram, voltaram, porque, tipo, eles tinham que voltar num prazo X de tempo. Na verdade, Sim. era o tempo de um treinamento comum. Todos os treinamentos de bronze têm o mesmo prazo. Essa parte não é necessária, eles podem ter cada um voltado no seu ritmo, mas a história começa com todos retornados. Tá, eles retornaram. E aí? O que eles têm que Essa fazer? bullshit de X anos não é necessária, na minha opinião. Tá, pelo menos. eles voltaram. E aí? Não tem torneio. E aí? Por mim, podia tirar o torneio. Eles retornaram, agora são cavaleiros. Agora você tem que fazer coisa de cavaleiro. E aí pode ter um conflito com isso. O conflito que o Kitsune sugeriu. Olha só. Sugestão diferente da que eu dei anteriormente. Não tem torneio. Eu tenho um problema pra mim, que é por que caralho os Mitsumasa Kido quis mandar essas crianças pra treinar? E por que eles foram aceitos? E por que esses caras são os cavaleiros? Sabe? Porque, na verdade, o que deveria acontecer é todos os cavaleiros, os que a gente determinou que são a amálgama de prata e bronze, serem treinados pela porra do santuário na Grécia, né? Eles não tinham que aceitar ninguém de fora. Isso poderia ser um conflito. O cara adotou órfãos, a gente pode eliminar o fato de ele ter 100 filhos, não tem necessidade. Ele adotou órfãos porque ele é um velho maluco. Ele herdou a armadura e a Athena falou, porra, então isso quer dizer que os deuses me disseram que a minha missão na Terra é formar a linha de frente de proteção do reino da Terra. Eu acho que os deuses não precisam dizer nada. Ó, já tive Não, eu tive uma ideia melhor aqui. Ó, assim. Deixa eu só terminar. Tá. Não é que os deuses disseram, o velho acredita. E aí ele manda os moleques ao redor do mundo pra treinar. E aí os moleques voltam e tal, porque a fundação pega eles de volta no avião e tal. E aí, quer dizer, o santuário vê, peraí, quer dizer que eles têm uma armadura de ouro e 10 cavaleiros das constelações? Que merda é essa? E aí manda o pessoal pra caçar os caras. Isso, eu gostei. Porque, tipo, Mas eu vou dar uma justificativa por que eles fazem isso. Porque, assim, pra todos os efeitos, quem é a Athena, né? Ninguém sabe de nada da Athena. E eu acho que não precisa ser isso, mas pode ser algo nesse caminho que vocês vão sugerir. O Saga, na verdade, é a Saga. E ela diz que é a reencarnação de Athena. Gostei. E aí nasceu a Athena. Isso é bom. Isso é bom. E aí ele falou assim, caralho, vão me descobrir, porque nasceu a Athena. E aí ele manda matar. Então a Saga não seria Cavaleiro de Gêmeos? Não. Pode ser sim. Ele pode ter uma dupla personalidade e uma delas é mulher e acha que é a Athena. Não. Cavaleiro de Gêmeos. Não, o Saga é de fato uma mulher. É isso. E ela finge ser a Athena.
Inclusive, Sim, eu acho que até a gente aí tem tá que bom, ter mais, tá bom. mais Amazonas. É outra coisa que a gente pode mudar, mas. Não, enfim. ele nem finge a saga. A saga nem finge. Ela tem dupla personalidade e realmente acredita que é a Athena. Pode ser. E aí ela acha que nasceu uma impostora, sei lá, e mandou matar. Ah, entendi. Mas É porque agora é que eu tô- E que aí, agora na ela- dúvida... E ó, eu consigo amarrar por que, que o Mitsumada Kido mandou treinar as crianças. Porque ele teria certeza que aquelas crianças trabalhariam pra Athena de verdade. Porque ele não podia Sim. confiar nos outros cavaleiros, porque todos achavam que a Athena era a saga. Boa, gostei. Pra Boa. mim, o Kido tem uma motivação, pra mim é meio claro, porque ele encontrou a Yorus moribundo e a Yorus conversou toda a história com ele. Sim. Então, se o Kido tivesse o mínimo de moral, ele pensaria, caralho, tem alguém usando o nome de Deus pra mandar um monte de psicopata matar gente, e só eu sei disso. E Deus de verdade tá no meu colo agora e eu sei disso. E isso. Pra mim não precisa de muita motivação saindo desse ponto. E aí melhora um pouco, porque, tipo, elimina o fato do. Por que todos os antigos de prata, que agora são normais, são todos uns arrombados, cuzões, assassinos, sádicos do caralho. Porque não tem um que presta ali no meio, né? Tirando as duas mulheres, tipo, todos são escrotos. Nenhum. Então, aí justifica por quê. Tipo, eles não são escrotos. Na verdade, eles. Tipo, nenhum deles tem prazer em matar, mas eles estão indo matar porque, porra, a usurpadora. Só, A própria, só tem a uma própria pergunta. Athena tá dizendo pra eles, né? Exatamente. Só tem uma Pra- pergunta. Você pode ser a Athena e um cavaleiro subordinado a Athena ao mesmo tempo, mesmo com a dupla personalidade? Não, ninguém sabe. Ninguém sabe. É que nem tá lá, a armadura de gêmeos está na casa de gêmeos. É um grande Sim. mistério. Ah, sim. E aí você tem. Ih, caralho, olha só, quer dizer que a armadura de gêmeos tá lá porque a Amazônia de gêmeos estava se passando por Atena e tal. Então, não que eles aceitam isso. É uma dualidade. entendi. Ninguém... E aí, Entendi, quando entendi. eles voltam, o primeiro conflito é tentar fazer, tipo, um mini exército, não sei, de alguma forma. Eu acho que a primeira missão pode ser justamente, sei lá, ir atrás dos outros órfãos que não morreram, que não ganharam armadura pra tentar, sei lá, resgatá-los, sei lá, porque a Athena Descobriu o que aconteceu. descobriu o que aconteceu. E aí, Tipo, em alguns Passou lugares... 10 anos, alguns voltaram. E a Athena pergunta, por que os outros não voltaram? E aí a E gente aí vai... você coloca o Ikki. E aí coloca o Ikki, exatamente. O Ikki tá juntando alguns que, tipo, ó, a gente é os renegados que foram largados e agora a gente quer vingança, sabe? Tipo, você mandou a gente pra morte, então a gente vai te matar, sei lá. Dá pra colocar que tudo isso aconteceu, o Ikki foi manipulado pelo santuário também, tipo, a sementinha da desconfiança de... Acho que não, acho que o Ikki se rebelar é bom porque a rebeldia dele é natural, a mesma rebeldia do Seiya. contra essa eu falsa Athena a foi colocada você. pelo santuário. Acho que a rebelião do Ikki é natural, ela pode ser mantida porque é meio que, por que eu sirvo a você? E aí, a redenção do Ikki, que seria ele perceber o que tá acontecendo, poderia ser o gancho pra ele ficar do bem. Sim. E existe uma rebeldia dele também que, tipo, mandaram o Shun pro lugar mais escroto, sabe? Aí ele teve que se sacrificar pelo irmão e tal. E é um lugar merda, enfim. Eu acho que é uma rebeldia natural dele. Beleza. Terminou esse arcozinho de lutinhas que vai ser com aqueles figurantes que a gente falou, os outros órfãos que não tem armadura e tal. A gente pode até colocar, tipo, que eles começam a arranjar alguns outros aliados, como aqueles 5 merda que, tipo, não serviam pra nada depois. Aí pode ser todos um mini exércitozinho da Athena de verdade. Só que aí, agora, sei lá, por algum motivo eles têm que revelar a existência da armadura de ouro pro mundo do Sagitário, pros outros que começarem a vir enfrentar eles. Por que ela revelaria a armadura? Meu, e se ele, ou, tipo, porque o Yoga... Tô voltando com o personagem que a gente resolveu eliminar, né? Mas o Yoga... Então, ele foi mandado pra lá como espião, né? Pra ver, tipo, o que tá rolando aí com esse pessoal. Porque tem um monte de cavaleiro agora que não foi criado na Grécia e tal. E, tipo, e se ele continuar fiel ao santuário, sabe? E aí voltar com essa informação... Tipo, eles não queriam revelar que eles têm armadura de ouro. Mas o Yoga voltou com a informação pro santuário e agora o santuário tá sabendo. Tipo, o Yoga... E agora a gente vai ter, de verdade, tipo, um personagem que ficou com eles esse tempo todo, mas e agora virou... Que traiu. O Yoga pode ser que nem aquele cavaleiro que tá com a Daenerys no Game of Thrones, qual que era o nome dele mesmo? Mormon. Podia ser tipo ele, sabe? Tipo, ele começou sendo um espião, e aí tipo, ele percebeu, porra, mas ela é a deusa mesmo, mas aí já era tarde demais, sabe? E aí ele já tinha traído a confiança de todo mundo. Pode ser. Aí a gente tem até dar uma função pra porra do personagem. A gente já melhorou o personagem já, agora ele já tem um papel de verdade. Inclusive, considerando que dos 5 só 4 estão presentes, por mim eu dava só os 5 juntos e o Ikki era a participação especial. Porque 5 ainda é um bom número de protagonista.
Sim, o Ikki vira cavaleiro, vira o Ranger Verde. Sim, o Jiri, que é o Ranger Verde, e a equipe de 5, com o Jabu. Beleza, conseguimos melhorar. Tá, o Jabu tá lá no meio. Jabu. Ó, Já beleza. tá Aí eles doendo. vão enfrentar um monte desses minions, que é mais ou menos da forma que a gente já viu, né? Tipo, enfrenta, sei lá, o cara de baleia, o cara de cão menor, toda essa galera aí. Perseu, eu até acho legal o Shiryu ficar cego e, tipo, ficar cego mesmo pra sempre. E pra sempre mesmo. Não, sem voltar a enxergar porra nenhuma, exatamente. Exato, tá. E aí, por algum motivo, eles vão ter que enfrentar as 12 casas. Que aí é o quê? A Athena vai querer assumir o trono de volta. Ela vai falar, a gente tá pronto pra... sei lá, a gente tá apanhando de todo mundo tá vindo bater na gente. Então a gente tem que acabar com isso indo na raiz de tudo. Que é enfrentar quem diz que é a Athena. Eu acho... Pode falar. Quero eliminar esse negócio, porque eu achei, quando eu li, eu queria... eu queria socar a tela do computador. Essa porra da flecha, meu, meteram um personagem whatever, pra, tipo, mandar uma flecha e, tipo, matar um personagem logo em seguida, mandar uma flecha ali na... A flecha é o pior golpe do mundo. Não, porque uma flecha normal mata na hora, uma flecha mágica mata em 12 horas. Pra quê? Você quer matar ela na hora. Peraí. O Saga não quer manter ela viva. E o pior de tudo, na verdade, é ter o cara, ele é aleatório, mas ele é relevante. Porque eles tinham um relógio especial pra contar os efeitos do poder desse cara. Então, eu vou falar uma coisa. Eu tenho que bater palma como fã pra... Basicamente, a única coisa que Cavaleiros acerta em todo Cavaleiros do Zodíaco. Ao longo de todo o período do Cavaleiros que existe mesmo, não o nosso melhor. Ao longo de todo o período do Cavaleiros, eles vão jogando ali, antes das 12 casas, vão jogando os Cavaleiros de Ouro aqui e ali e tal. Então a gente vai construindo a expectativa das 12 casas, até que eles resolvem, não, a gente tem que ir lá falar com esses caras. E aí você tem, pela primeira vez, antes do Kurumada achar que essa é a coisa mais legal do mundo e fazer 15 vezes depois, você tem a situação limite de Athena vai morrer em X tempo e vocês têm que passar por X adversários em X tempo. Essa dinâmica dessa primeira vez e fazendo os personagens interagirem com inimigos que foram construídos a expectativa pra eles antes, isso pra mim é perfeito. Isso não mudaria praticamente nada. Eu mudaria a porra da flecha. De fato, eu tenho uma sugestão pra flecha, inclusive. Eu acho que essa questão do senso de urgência faria mais sentido permanecer no arco do Poseidon, que tem também um similar. Porque no Poseidon tem, tipo, um trabalho. A Athena está se sacrificando pelo mundo. E não, tipo, ela tava andando e ela tomou uma bala perdida, sabe? Tem que ser uma coisa... Eu acho que nesse momento não precisaria dessa flecha, não sei. Mas é por isso que eu ia falar. Eu acho que esse arco tinha que manter, porque esse arco, eu não acho ele... Ele tem as suas besteiras, mas ele não é uma ideia ruim. Eu tenho uma sugestão pra essa flecha, eu acho, que poderia ser... Eu acho que o problema da flecha é um único. Dado o contexto do arco, não era interessante pro Saga manter ela viva. Se o limite de tempo fosse o mesmo dos Cavaleiros por coincidência, ou porque a Athena conseguiu se defender de algum golpe e tá resistindo, tranquilo. Mas uma flecha planejada pra matar em 12 horas é ridículo, porque o Saga quer ela morta ontem e todo mundo morto anteontem. Tipo, é verdade, o esforço em tornar a Athena tão inútil é tão grande que, tipo, não é nem que ela, tipo, tá segurando a flecha por vontade, sabe? E ela vai morrer em 12 horas. É, tipo, coincidência, sabe? É 12 horas aí. Se for uma coincidência, é bom. É que é planejado, não faz sentido nenhum. 12 horas para 12 cavaleiros? Por quê? Eu tenho... Pra dar chance? Eu acho que a questão das 12 horas, do relógio das 12 horas, dos 12 cavaleiros, eu acho legal. Eu não sei, eu tenho uma coisa de realmente achar esse desafio interessante. Não, é nostalgia, cara. É ruim. O desafio não precisa ser planejado pra estar lá. Eu não sei. Planejado pelo Saga. Planejado pelo Kurumada, óbvio que tem que ser. Mas vamos lá. Vamos pensar um por outro lado. A gente elimina a flecha. O que a Athena faz nesse caminho? Ela vai subindo junto com a galera? Então, mas eu ia dar uma sugestão pra manter a flecha. Não, então. Essa que é o problema. Se a gente for tirar a flecha, como que vai ser a dinâmica da Saori nesse caso? Eu vou dar uma sugestão pra manter a flecha. Seguinte. Os caras chegam lá nas 12 casas pra falar, tipo, diplomaticamente. Tipo, depois de ser perseguido, falam, não, vamos finalmente falar com esses caras, chega. E aí quando eles chegam com a armadura, porque eles estão com a armadura de Sagitário, quando eles chegam lá, a armadura de Sagitário sozinha dá a flechada na Saori. Chegamos nos domínios de Athena, olha só, pode ser depois uma manipulação do Saga, que fez a armadura fazer isso, não sei. Da Saga, desculpa. Mas fazer com que a própria armadura se volte contra a Athena e falar, isso é a prova
de que Athena, essa daí não é a Athena de verdade. Olha só como a própria armadura se voltou contra ela e tal. E aí você mantém ela viva, de repente, com o próprio Mu de Ares, que chega lá e protege ela com o Crystal Wall. Fala, vocês podem passar pela minha casa e vão em frente. Por isso que ela continua viva, mas aí vocês têm o limite de 12 horas. Eu gosto do limite de 12 horas porque cria... Oi? Tive uma ideia agora, tive uma epifania. E se o limite fosse imposto e fosse proposital, mas fosse por um dos aliados, ou melhor, por um cavaleiro no meio termo? Eles entram, o santuário tá guardado por um cavaleiro que não é de ouro, mas é de alto ranking. Gente, Eles explicam a história deles, e o cavaleiro usaria o poder dele, algum poder, pode ser uma flecha ou não, pra pegar a Saori de refém. Falaria, você tem 12 horas pra me provar que essa é a Athena, senão eu mato ela na hora. Não. Qual é o problema da Saori ser uma boa personagem? Ser uma personagem lutadora. Tipo, mano, não ia ser legal se ela, tirasse aquela Ela não saga... tem armadura, Todo o conceito dos deuses é que os deuses não são lutadores. Eles fazem os homens lutarem as brigas deles. Então, e ela não tem o aparato desse lore, que é a armadura dela, que tá lá em cima das casas. Ela tem que subir pra poder virar uma personagem lutadora. Mas no final ela luta, né? Quando? E todos os últimos capítulos. Do arco? Não, do mangá. Não, eu sei. O que eu tô dizendo aqui, pra ela ser lutadora, ela precisa da armadura dela. E a armadura dela tá lá na puta que pariu. E ela tem que subir pra chegar lá. Enfim, o que eu acho que dá pra gente eliminar a flecha por algum motivo, levar ela adiante, a Saori adiante. Eu acho que teria que levar ela junto, sabe? Tipo, ela vai seguindo junto e ela vai tentando evangelizar a galera no caminho, sabe? E aí, até já vai cair numa outra questão que eu acho bem importante. Eu consigo aceitar os caras subindo de galera e aí um parando pra enfrentar o inimigo e seguindo em frente. O que eu não consigo aceitar é cada um ganhar de 2 cavaleiros de ouro. Tipo, na sequência, sabe? Eu acho isso muito... Não só isso. Então eu acho que a gente teria que ir eliminando alguns cavaleiros, tipo... o Aldebaran acreditou na Saori. O Mu acreditou na Saori. A Gêmeos não tinha ninguém. Pô, já caiu 3. Libra não tinha ninguém. Sagitário não tinha ninguém. Pô, já são 7. 7, a gente tem 5 cavaleiros, mais o Ikki. E aí vai sobrar mais um. Acho aceitável essa quantidade. O que vocês acham? Ou então, pelo menos, eles não se estourarem tanto. Porque, assim, o Yoga quase morre numa luta, mas daqui uma hora ele tá lutando na próxima casa e luta pau a pau. E eu gosto da ideia dos primeiros cavaleiros meio que acreditarem na Saori, porque, tipo, pode ter, tipo, um embate legal, assim, sabe? Tipo, meio, não psicológico, mas, tipo, um debate mesmo, sabe? Os cavaleiros podem, tipo, testar a vontade da Saori, sabe? Ela, tipo, meio que ganhar no Yolololó, sabe? Tem uma boa. O judeu queria a participação da Saori. Não só como converter os outros, se ela vai acompanhar, ela tem que ter uma função clara de líder. Também. Os homens lutam as batalhas dos deuses, mas a batalha é dos deuses. Então a Saori tem que mandar mesmo, tem que falar quem fica com qual cavaleiro, porque ela conhece, porque ela é Athena. Pode ser. Ela tem que ser uma general. Se ela não vai pra campo de batalha, ela tem que ser... Comandar. E eu acho que, a gente pode fazer uma questão que, assim, a Saori, ela chega e por algum motivo ela consegue evangelizar o Mu. E aí, pra gente conseguir fazer 6 cavaleiros de bronze, né, 6 cavaleiros sem ranking, com os 7 de ouro que a gente tinha sobrando, na verdade, o sétimo que tá a mais, quem enfrentaria seria o próprio Mu. O Mu foi evangelizado desde o começo. Então, o Mu pode ser lá, tipo, o Mu já fica com o Aldebaran logo de cara, porque o Aldebaran é o cavaleiro mais forte dentre todos os cavaleiros. E tem uma outra Isso a gente tem que eliminar, né? Lutas. Esse é o cavaleiro mais forte dentre todos os cavaleiros. Aí sobe uma casa. Não, mas esse é o cavaleiro mais forte. De verdade, esse agora é de verdade. Isso faz parte da prosódia de cavaleiros. Tudo é o mais algo no momento que ele está no quadro. É assim que funciona o discurso do Cavaleiros do Zodíaco. Mais rápido, o mais... né? O mais leal, o mais justo. Sempre. Mas, uma coisa que quando a gente tava falando dos poderes, que os caras só tem um golpe e tal, eu tava pensando na hora e acabei esquecendo de falar, mas pode servir nesse momento. Eu acho que, indo um pouco do que o Iso falou do negócio de o cavaleiro ter um gimmick e tal, eu não acho que é legal uma arma, mas, de repente, todos os cavaleiros sem ranking, eles não são, tipo, puro poder. Eles precisam de técnica. Então, o cavaleiro... o próprio Shun, ele é um cara que trabalha com a defesa, então ele é um cara de defesa e contra-ataque e tal. Então fazer lutas que realmente são com esperteza, com técnica, Sim. Enquanto os Cavaleiros de Ouro são apenas puro poder. Os caras são overpower. Você chega e ele tem uma puta explosão de área enorme. Então você tem a batalha dos moleques
que tem que se virar contra uma grande explosão de poder. E aí eles não exatamente vencem os Cavaleiros de Ouro. Eles só provam que são dignos. Eu não sei, porque eu Mas acho não que assim, todos os Cavaleiros de Ouro, nesse novo lore, faz mais sentido pra mim que todos tenham sido promovidos em algum ponto, né? Porque a gente falou, então, 2 constelações, bababá. Em algum ponto, eles eram Cavaleiros de alguma coisa e viraram de ouro, porque eu acho escroto gente nascer de ouro. Eu acho que é, tipo, muita preguiça. Então, em algum motivo, eles foram dependentes de inteligência também. E aí, tipo, eles viraram de ouro, eles esqueceram que eles eram inteligentes. Não é que esqueceram, mas é tipo, eles foram tomados pelo poder, sabe? Tipo, eles são tão poderosos que eles, tipo, nem tentam mais, sabe? Não sei, porque eu acho que alguns são químicos, e eu acho que são válidos. Por exemplo, as rosas são válidas. Não sei se no de peixes, mas as rosas são válidas. O próprio Antares lá, a agulha escarlate, eu acho um gimmick aceitável. Excalibur eu acho que não encaixa de jeito nenhum, mas... Nunca entendi Excalibur. É porque o Capricórnio não tinha mais o que fazer, já tinha um cara com ataque de chifre, né? Então. Mas isso é só questão. Mas eu lembrei de uma coisa que eu tinha uma ideia pra fazer, pra justificar a porra do desafio das 12 horas. Dá a sua ideia pra eu falar não, ó. Atena, muito tempo atrás, conquistou o domínio da Terra, certo? Quando ela conquistou o domínio da Terra, ela estabeleceu que quem quisesse dominar, pra manter a paz no resto do mundo, pra não ter uma guerra deflagrada pelo mundo, ela estabeleceu o desafio. Se você quer tomar o domínio da Terra, você tem que passar por essas 12 casas em 12 horas. Chegou no Templo de Atena em 12 horas, a gente mantém o conflito aqui, mas se você chegou, é seu. Mas você tem que passar pelos meus 12 cavaleiros honrados. Eu acho que, inclusive, já é exatamente assim. Que, aliás, porque isso... Combina... Termina, Kitsune. Mas tive uma ideia boa. Isso é um começo para o que pode ser o conflito do próximo arco, que é por que é tão errado Poseidon tentar dominar o mundo? Porque o cara não foi pras 12 casas, ele foi atacar o resto do mundo com maremotos e a puta que pariu. E isso faz dele um deus injusto. Mas os cavaleiros de bronze nessa saga 12 casas estão sendo honrados e tentando provar que eles estão certos, cumprindo o desafio de Atena, já que eles acreditam na Atena de verdade. Mas aí no caso você não precisa tirar a Saori da jogada, né? A gente pode continuar com a Saori do jeito que a gente tá colocando ela aqui, né? Nós estamos participando dos pontos que Cavaleiros tira muito seu lore da mitologia grega, certo? Sim. Vocês lembram do mito de Hércules? Hércules era um semideus que, pra provar que era digno de ser chamado de Deus, foi dado a 12 trabalhos. 12 missões. Por isso Atena deveria cumprir 12 missões em 12 horas, pra mostrar que ela é digna dos deuses, tal qual Hércules foi julgado. Esse 12 horas aí é um pouquinho... Não tá na mitologia, né? Mas tudo bem. Mas é que são tantos 12 que a gente pode pôr, sei lá, 12 horas. Mas enfim, 12 é um número que combina muito bem com a ideia de estou sendo testado pelos deuses. Sim. É uma boa, beleza. Então, beleza. Ó, vamos subir as 12 casas. O Mu é evangelizado, ele para pra enfrentar o Debaran, qual é que é? Eu acho que os evangelizados não deviam lutar pelo mesmo Miguel que eles no mangá, mas agora melhorado pelo nosso lore. Eu gosto da ideia desses primeiros Cavaleiros de Ouro serem, tipo, convencidos pela Atena. Sei lá, o Cavaleiro lá de Touro pode jogar um soco que passa de raspão pela Atena e ela não desvia, sabe? Porque ela confia nos Cavaleiros e aí, tipo, ele... realmente, você é a verdadeira Atena, sabe? Ela tem que convencer eles, tipo, de alguma forma. Eles podem me convencer e deixar ela passar, mas acho que mesmo convencidos, eu ainda não tô lutando por você porque você ainda não se provou. Sim. Pode ser. Eu te deixei passar, eu fiz a vista grossa, mas eu ainda não sou o seu soldado. Dá pra continuar. Que o próprio Mu fala isso no mangá, mas ele fala isso de uma maneira muito imbecil. Eu preciso cumprir a minha função. Que o Mu fala isso no timing errado. Quando o Saga admite que ele é um cuzão, o Ayara fala, não é pra gente lutar agora? Aí o Mu fala, não, tem que ser testado esse ciclo. Mas quando o Saga revela isso, é ridículo. No começo da subida faria sentido. Eles ainda estão sendo testados. Tá, pode ser. Bom, enfim, ó, o Mu não lutou, o Aldebaran não lutou. Casa de Gêmeos não tem nada. E aí eles falam, caramba, Casa de Gêmeos não tem nada, por que será, né? Enfim, vamos seguir. Aí Gêmeos, Câncer, aí já para o Shiryu lá, porque o Câncer tem um passado que ele tentou atacar eles por não sei o que lá. O Cavaleiro de Gêmeos podia estar morto, oficialmente. É uma boa, né? Porque tipo, pensa bem. A saga meio que fingiu a própria morte. Não só dado isso, como não morto. só a saga. Tem o Canon também. A saga podia ter colocado o Canon como Gêmeos, porque ela sabia que o Canon tava morto. O plot twist é que o Canon sobreviveu e virou outro cara. Sim. Mas podia existir esse mito de Canon, o Cavaleiro Morto de Gêmeos. Pode ser. Boa. Que seria um foreshadowing. Pode ser. Foreshadowing é bom. Pode ser. Gêmeos, Câncer, o Shiryu para e luta. Câncer
tinha que ser trabalhado. Não, mas não vai dar pra gente trabalhar tudo aqui. Vamos. Mas deixa eu falar uma coisa. Muito cuzão. Obviamente, consertar esse mangá se tornou uma tarefa mais difícil do que a gente imaginou. Alguém toma uma parte 2? Não necessariamente semana que vem? Não. Vamos matar isso agora. Cara, já tem 1h10. Foda-se. Vamos consultar as 12 casas. Cara, e o resto a gente presume que se ele fez Poseidon bem vai feito rapidão. até aqui. Você vai ver, Poseidon e Hades vão bem mais rápido. Eu acho que o Câncer, ele devia ter um histórico muito nobre. Por exemplo, ele é um puta ele é um grande cuzão, um sádico, um filho da puta, mas ele devia ter um monte de medalha de 1000 missões que ele venceu por Atena. Então, como se todo mundo deixasse passar o sadismo porque ninguém defendeu Atena como ele defendeu de maneira de lealdade. Vale pra mim. Tá, melhorou. Câncer, Leão, tudo permanece. Leão, Virgem, Libra, Escorpião, passou tudo. Chegou lá em cima, enfrentou, descobriu que Saga era Saga, que não era Atena, era Saga, não ganhou. Acabou esse ar. Atena assumiu o seu lugar. Vai mudar a história dos mangás. Oi? Vai ser um puta twist que vai mudar a história dos mangás. Que a Saga era gêmeos e não sei o que e tudo mais. Beleza. É o Darth Vader dos mangás, isso aí. Isso, beleza. Próximo arco é o Poseidon. Qual que é o problema do Poseidon? O problema do Poseidon a gente agora chegou num determinado momento que o Poseidon falou que vai dominar a Terra do jeito escroto, né, que foi o que a gente falou, em vez de tentar enfrentar a Atena, ele chantageia a Atena, aí a Atena cede essa chantagem e vai lá e fica presa naquela questão de tanto tempo lá que ela vai morrer, pode ser? Mais que isso, o Poseidon ele meio que trapaceia, não trapaceia? O domínio de Poseidon, por direito dele, é só o mar. Ele aumentou o nível do mar pra todo mundo ser o domínio dele. Sim, então. Isso é meio que uma trapaça. É o jeito escroto. Pode chamar atenção pra isso. O que a gente tem que eliminar nesse momento, eu ia dar essa sugestão. O problema grande de Cavaleiros é a questão de repetir a estrutura do limite de tempo. Uhum. Na saga de Poseidon, pra mim, não pode ter o limite de tempo. E pra mim, é uma coisa interessante que o anime faz de colocar... É filler, mas coloca o Asgard no meio. O Asgard, primeiro, se a gente trabalhar aquela questão do lore dos outros deuses e fazer Asgard ter uma estrutura que não depende de limite de tempo, e depois Poseidon, que não depende de limite de tempo, pra depois voltar na saga de Hades e o desafio das 12 horas voltar com os Cavaleiros de Ouro caídos, é uma volta muito mais interessante, que significa muito mais se a gente tiver um tempo onde não tem limite de tempo. Olha, eu acho que Poseidon devia ser o oposto das 12 casas. Porque isso funciona narrativamente. Se um arco é assim, o outro arco tem que ser a outra coisa. Por que a gente não termina o mangá nas 12 casas? Olha, também é uma sugestão. Não, eu tô falando sério. Não, sério, pra que serve o resto? Mano, Tá. olha, porque se a gente trabalhar... Porque o Seiya não achou a irmã dele. É porque o mangá vai terminar com 12 volumes. Não vai terminar com 12 volumes, porque, a gente pode expandir o pouco que a gente tem. Porque, por exemplo, pra mim um problema é que, sei lá, acho que é o Yoga... Só deixa eu te falar qual que é o problema, Judeu. A Atena tem 88 cavaleiros. Pra quê? Sim. Pra lutarem entre si? Faz parte do lore do mangá, porque pra mim... Escuta a minha ideia. Pra mim o problema tem que ter um inimigo externo, não tem como. Não, mano, olha, a gente vai fechar um mangá redondo, bonito. Porque, por exemplo, pra mim, um problema... E 12 volumes é ótimo, hein? É um ótimo número de volumes, e a gente pode expandir não vai tão show, né? Não, porque eu acho que já devia haver uma guerra santa. Mano, por exemplo, um negócio, o Yoga tem esse negócio que quando ele chega na casa de Aquário, você era meu professor. Eu nunca soube disso. O mangá nunca falou disso. A gente podia, expandir isso um pouquinho antes e, sei lá, colocar um flashback mais interessante, dar mais profundidade de personagens. E aí, quando a gente terminasse as 12 casas, não ia ter 12 volumes, podia ter, sei lá, 20. A gente vai ter, todo um trabalho com personagens, o mangá ia terminar bonito. Não sei, eu reluto justamente porque eu acho são cavaleiros e eles não são usados pra nada. Justamente. O problema disso... Eles existem por eles existirem. Não, porque, é que eles vivem num mundo que eles não têm função mais, sabe? Eles tinham função quando o Ares estava vivo e, Mas isso, não, aí que tá, mas isso que dá, isso dá uma brecha, porque por que a Atena tá vivida e cadê os outros deuses? Mas é justamente por isso que eu acho que tem que ter a saga de Poseidon. Tem os cavaleiros, eles lutam pra lutar em nome dos deuses, aí vai perder todo o primeiro arco numa grande guerra civil, acabou ela, vamos ver eles lutarem em nome dos deuses. É por isso que eles existem. A gente pode, sei lá, eliminar Poseidon e ir direto pro Hades, talvez? Mano, vocês sabem que a minha ideia é a melhor de todas, vocês estão de filha da putice. É que eu não gosto nem um pouco de Hades, é que eu realmente não gosto de Hades.
Por dois motivos. Cavaleiros do Zodíaco é a história dos deuses disputando poder na Terra. Não tem que ter só os caras lutando entre eles e não ter outros deuses. Mano, a história só é isso depois das 12 casas. Mas no nosso reformulado, ela vai ser isso desde o começo. Porque senão não tem por que existir Cavaleiros do Zodíaco, se não é pra isso. Exatamente. Você queria uma história muito... foda-se vocês. Não, cara, você tá fazendo uma história que no final vai ser pointless. Não vai ser pointless. Tipo, você criou tipo, uma guerra civil. A gente tá lutando pelo nosso próprio bem-estar que não serve pra nada. Tipo, aqui não afeta nada, sabe? Eu ser a pessoa que tá no comando e ser outra pessoa que tá no comando não afeta nada, porque afeta 88 pessoas que eu controlo e só. E essas pessoas só existem pra lutar entre elas mesmas. E não faz o menor sentido. A gente pode colocar a Saga como, tipo, alguém que tá meio corrompendo o mundo. Não, Judeu. Mano. Judeu, você só quer acabar esse podcast um pouco mais rápido. Também. Ó, vamos seguir, porque, ó, o Poseidon é rápido de arrumar. Então a gente tira o negócio de tempo. Qual que é a sua ideia? Funciona assim. A primeira saga, ou seja, o Santuário, é uma saga de ataque. Eles querem atacar o Saga, eles vão subindo até o Saga. Poseidon vai ser o oposto, vai ser uma saga de defesa. Poseidon tá invadindo o terreno de Atena, eles têm que impedir que Poseidon entre. Enquanto isso, o mundo tá no segundo dilúvio. Aí você coloca os 888 buchas, que não serve pra nada, pra proteger os civis do dilúvio, porque tá tendo um dilúvio e eles não têm uma semana pra impedir isso, e os principais bloqueiam a entrada dos soldados de Poseidon, impede que eles invadam a Terra. Uma saga de defesa. Não sei. Eu acho que isso, tipo, quebrar os pilares pra diminuir o nível do mar é uma boa ideia. Sabe? Tipo, vamos cada um enfrentar um pilar pra gente diminuir a coisa da Terra aqui. Eu acho aceitável essa explicação. Eu só não entendo por que aí ficariam os de ouro parados e teria que ser os de bronze. E poderia ser porque, tipo, tá chegando a Guerra de Hades também. Podia ser os de ouro na defesa, os 88 os protegendo civis e os 5 numa missão secreta. Os 6. Que é o 6 na missão secreta, que é baixar o nível do mar. Coitado do Jabu. Mas aí justamente seria uma missão, por serem os de bronze, ninguém acha que eles estão fazendo algo relevante. E eles estão indo na surdina. Tá. Peraí, então a gente teria que criar outros cavaleiros, outros generais marinas, é isso? Porque olha só, se você mantém os cavaleiros... Não, tem 7 certinho. Não, eu sei, tem 7 certinho. A questão é, quem vai estar atacando o santuário? Eu sei que eles vão estar esperando o Hades, mas... Ninguém. Quem vai estar atacando o santuário? Ninguém? Os caras vão parar do Hades mesmo? E se parecer as bestas do mar? O Kraken, o Leviatã. Mano, pra que serve o Poseidon? Pra nada essa saga. Dá pra pular direto pra Hades. É que eu não gosto da ideia de Hades ser um vilão. Isso me ofende a nível pessoal. Decisão difícil agora. A gente tira Poseidon ou a gente tenta melhorar ele mais tempo? Esse mangá vai terminar... Ou a gente aceita que ele é meio cagado, a gente deixa ele meio cagado e vai pra Hades só pra fechar logo. Não, é que assim, a gente precisa terminar esse podcast, beleza. Mas eu acho que dá pra trabalhar o Poseidon. E eu acho que tem que ter. E eu acho que tem que ter o resto sim, Judeu. Tá, vamos deixar o Poseidon, deixa ele meio cagado do jeito que tá, desse jeito mais ou menos que a gente falou, e vamos pra Hades pra gente fechar isso logo. Ó, tá. Qual que é a questão de Hades? Qual que é a diferença do de Hades pro Poseidon? O Poseidon foi, tipo, os cavaleiros vão ter que atacar o Poseidon porque o Poseidon foi escroto e não fez o desafio das 12 casas. O Hades não. O Hades, ele tem um ciclo de tantos em tantos anos que ele tem o direito de vir pra Terra e aí ele sempre tenta ganhar a guerra, sabe? Tipo, ele sempre tenta chegar no topo das 12 casas. E dessa vez não vai ser diferente. O que eu acho que dá pra gente modificar já aqui. A gente tem vaga pra caralho de Cavaleiro de Ouro. Aqui a gente começa a preencher essa porra dessas vagas. Começa a fazer os cavaleiros principais. Os cavaleiros principais começam a ser, porque, sei lá, o Camus morreu, põe o Cisne. O Câncer morreu, põe o Shiryu, sei lá. Põe um novo... Olha, põe o Jabu, Jabu de câncer. Deixa eu verificar qual é o signo do Jabu, porque esse é o signo que ele tá destinado a herdar. Não, vou jogar na Sensei Wiki agora pra descobrir. Não, mas a gente muda, a gente põe o que a gente quiser, pô. Tanto faz. Não. Tem que ser certinho. Não, caralho, a gente mudou o sexo do Saga. Vamos mudar o signo. Escorpião. Ah, puta, logo... vai pro... É o Godomiro, não, foda-se. Ele vai ser eu acho que dá pra juntar essa ideia com uma que eu tive agora. Eu gosto dos cavaleiros voltando com armaduras de espectro. Eu acho que dá pra fazer assim, a grande ironia que Hades armou pra esta guerra foi fazer com que os ex-cavaleiros de Atena se voltassem contra ela e tal. Então, o que ele tá fazendo pra dar um tapa na cara de Atena é, eu vou usar os seus cavaleiros pra atacar você. E aí você faz o desafio das 12 casas, tipo, é nas suas regras, é no seu jogo, com só os seus homens vão ser afetados. E aí todos os cavaleiros de ouro se matam. Os que já estavam mortos
matam o que ainda estavam vivos. Aí você faz os nossos cavaleiros, nossos 6, substituírem os 12. Mas antes faz o processo de todos os ex-cavaleiros mortos matando os cavaleiros ainda vivos. Ok, gostei. É uma boa. Só pra acelerar, né, Judeu? Só pra acelerar, Alguém tem que concordar. Tá, beleza. Ó, o que eu acho que tem que acontecer é o seguinte. Por que a Athena tem que ir pro inferno? Porque ela decide que dessa vez ela tem que acabar de vez com essa treta, sabe? De 100 anos em 100 anos o cara vir e foder tudo. Porque dessa vez ela perdeu todos os cavaleiros e ela fala assim, não dá mais. Não dá mais essa guerra, sabe? Tipo, quem tem que fazer o sacrifício final sou eu, né? não dá mais essa guerra. Eu vou ter que ir pro Hades pra resolver isso com ele lá. E aí ela morre e faz aquilo lá pra ir pra lá. E aí os outros cavaleiros que ficaram, os 6 que a gente definiu, que vão começar a ocupar o lugar dos de ouro, ele fala, bom, agora a gente tem que ir atrás dela, né? Porque a gente protege ela, então a gente tem que invadir lá e chegar até onde tá a Athena. E aí tem toda a saga deles entrando e batendo em todo mundo ao longo do caminho até chegar no Hades e acabar a saga, beleza. O Hades vai encarar no Shun de novo? Pode ser. Vamos matar o Shun, então? Mas aí, essa era uma sugestão que eu ia dar também. Eu acho que essa saga tem que ser tipo Impel Down da Saori. Ela vai pro inferno como eu vou me sacrificar pelas pessoas porque todos os meus soldados morreram. E aí, cara, os nossos 6 cavaleiros vão... Não, a gente tem que salvar ela também, é a nossa função. Só que ao longo do negócio, os caras também vão morrendo. Vai matando todos os 6 cavaleiros de bronze. E no fim, tipo, esse é o arco da Saori lutando Caraca, contra... você quer que o mangá acabe com todo mundo morto? Eu acho que ia sobrar um cavaleiro. O Jabu. O Jabu. Nossa, sim. Nossa, gostei. Eu aceito. Assim, eu acho que o problema de todo mundo ir morrendo, que é meio triste esse arco, né? Porque, tipo, morreu os 12 de ouro e depois morreu os outros 6 de ouro que a gente colocou pra substituir os outros 12. Ah, mano, é um mangá melhor, né? Eu acho. Faz todo mundo morrer e diz que o último sacrifício dela é acabar com as guerras de uma vez por todas, acabando com todos os deuses. Não, e acabando com a mitologia no mundo, sabe? A partir de agora vai ser um mundo como a gente conhece. Não tem mais deuses na Terra, porque ela matou Poseidon e ela desceu e ela se matou junto com Hades, e não tem mais deus reencarnado. Por mim podia terminar sobrando só o Jabu, e o Jabu tira a armadura e fala, eu não vou ser o último cavaleiro, os cavaleiros estão extintos. Mas tipo, tem que ser a decisão de um cavaleiro isso. Gostei. Pode ser. Então, não precisa ser o Jabu, a gente tá zoando, pode ser o Seiya mesmo. Não, eu quero que seja o Jabu, sim. Não, o Seiya vai... Pode ser o Seiya, mas assim, em vez dele... Agora que só sobrou eu vou treinar e achar novas de ouro, ele tira a armadura e fala, eu vou quebrar o sistema. Não vai ter mais um novo cavaleiro pra não ter mais uma nova guerra. Vou respeitar o último desejo de Athena, né? Sim, mas tem que ser voluntário, ele não pode morrer, senão não tem esse impacto. Beleza. Pode ser uma boa. Eu acho que é uma boa. A qualidade da nossa análise foi diminuindo ao longo do programa, porque ele foi ficando comprido, mas eu acho que tá bom, vai. A gente fez o que deu aqui. A gente viu tudo que tinha de cagado. E se tivesse meia hora a mais, salvava Poseidon. Teve vários problemas que a gente deixou pra trás. Um dos golpes, cara, eu queria muito me focar em arrumar esses golpes. A gente pode fazer um programa 2 que é só arrumando os poderes de Cavaleiro do Zodíaco. Porque, caralho, mano, que poderes mais. Enfim, tá bom? Tá consertado? Esse mangá terminou no volume 12, todo mundo sabe disso. Cara. E nenhum fã de Cavaleiro Zodíaco vai gostar disso, porque a gente com certeza ignorou um monte de coisa. Ó, Judeu, eu tenho uma solução. O mangá Saint Seiya, ele acaba no volume 12. E aí começa o Saint Seiya Holy War. E aí e aí são os outros. E aí, tipo, beleza, o Saint Seiya, você pode terminar ele aqui, ou você pode terminar ele depois. E aí você tem que escolher, pronto. Eu ia ser tipo uma daquelas pessoas. Não, Saint Seiya de verdade termina no Saint Seiya. O que veio depois não importa. Exatamente. Vocês plebeus leem o Holy War, vocês não sabem de nada. Gostei. Aí você gera polêmica. Devia ter tido Holy War, sim ou não? E a internet desaba nessa briga. Nossa, Holy pô. War é o GT do Cavaleiros do Zodíaco? Pronto, beleza. Agora eu arrumei, agora tá consertado. Nossa, 10 de 10 esse mangá. Eu leria. Eu leria o Holy War e ia defender só pra você. Seria do time Holy War. Lembrar que essa luz me guiará como um sonho. Ai, meu coração, guardo esse céu azul que eternamente brilhará.
Leitura de e-mails estranho do episódio 156, Cocô no Rito, parte 3, O Caminho para o K2. Os e-mails que chegam aqui chegam no contato @alquadra.do, além dos comentários no blog alquadra.do, correto? Exatamente, já vamos fazer essa leitura de e-mails voando, porque o programa já ficou enorme. Slowpoke Report, sessão aqui que a gente fala sobre qualquer coisa que não tem a ver com o tema do programa, como é o caso do Gustavo Brum, que gostaria de saber como nós aprendemos inglês, se foi com curso lendo mangás e afins, e quanto tempo demoramos, porque várias das nossas recomendações estão disponíveis apenas na língua inglesa. Isso é verdade. Bom, não sei você, eu aprendi meio que tangencialmente ao longo das mídias, tipo jogos e pouco lendo também. Quando eu comecei a ler eu não lia tão bem inglês, fui melhorando com o tempo. Curso eu fiz alguns cursos, mas tipo era muito basicão, então não conta como pra mim, pelo menos. E quanto tempo demorou? Foi ao longo da vida. Eu não sei dizer se foi em um ano eu tava lendo, sabe? Não sei, não tem um tempo específico. Eu tenho uma experiência parecida com você também. Eu tive alguns cursos, tipo aula de inglês no colégio, sabe? Esse tipo de coisa. Que tipo não serve pra muita coisa, não. O que eu aprendi foi mesmo tangencialmente com todas as mídias. Eu acho que uma coisa que foi muito rica pra mim, pra me forçar, foi ver filmes sem legenda. Se força, cara. Você, tipo... Ou legenda em inglês também. Ou legenda em inglês ajuda bastante. Também, uma coisa que eu vi que me ajudou muito foi podcast em inglês. Eu escutei muito podcast em inglês, e aí depois quando eu voltei pra ver filme, caraca, tô entendendo, sabe? Tipo, não preciso mais de legenda. Então, tipo, é uma experiência bem rica. Tipo, não sei o que falar, não é fácil. Com certeza não é fácil. Tu vai ter que achar o seu próprio caminho. Mas... tentar ficar imerso na cultura, na língua o máximo possível ajuda bastante. Sem dúvida, sem dúvida. Vamos então aqui rapidinho pros comentários já do podcast, Cocô no Rito, parte 3 do Caminho para o K2. Começando com o Rui Carodi, acho que é isso. E ele tá acompanhando o mangá com as nossas análises, cara, e ele tá achando muito interessante. Que experiência, cara, deve ser muito interessante mesmo, tipo, acompanhar o mangá com o podcast. A gente promete, Rui Carodi, que o próximo não vai demorar tanto, tá bom? Vai ser rapidinho. Vamos tentar matar isso o mais rápido possível. O Rafael HQ está gostando muito. Ele acha o simbolismo muito ricos de Cocô no Rito. Só se incomoda com aquele cara que aparece no mangá de cabeça pra baixo e nunca mais de novo. Calma. Aguarde, Rafael HQ. Terminando então, já vamos terminar, vai. Matheus Monteiro, 18 anos, de Brasília, Distrito Federal, também está lendo por partes, né, junto com a gente, o podcast. Deve ser muito interessante fazer isso, viu? Eu apoio. Diz aqui, ó, senti falta da menção ao capítulo psicodélico, né, No Woman, No Cry, e ele disse que ele mesmo diz, ele quase define por completo o estilo do Sakamoto Shinichi, e a parte é genial, referente ao No Woman, No Cry. É verdade. É bom, é um capítulo bem interessante, assim. A gente comentou de passagem, né, porque foi toda aquela... Eu nem lembro da gente ter comentado, eu até tinha anotado, mas não passamos por isso nos tópicos que fomos seguindo, aí eu acabei não citando. Não, mas é um capítulo muito interessante mesmo. Sim, é uma loucura. Poucos comentários e e-mails dessa vez, o que é normal quando se trata de Cocô no Rito, porque quanto mais a gente avança, menos pessoas vão ter lido. Tem alguma coisa pra comentar dessa semana, Judeu, sobre sua vida e consumo de mídias de forma geral? Nossa, não consumi nada de mídia, só trabalhei essa semana. Nossa... Não fiz mais nada. Eu fiquei de férias essa semana, busquei minha namorada que voltou de viagem, então não fiz também quase nada. No máximo que eu posso dizer é que eu fui numa exposição domingo da Frida Kahlo, em São Paulo, lá na Tomei Otaki. E ok, nada demais, mas eu descobri uma autora que eu gostei bastante, que chama Remédios Varo. Depois procurei umas pinturas dela. Eu gostei bastante da arte dessa mulher aí. Caraca, a Daya voltou e você já tá indo pros museus aí já, de novo. Ela que quis. Na mesma semana, que loucura. Mas procurem lá, Remédios, do jeito mesmo em português, que ela é espanhola, Remédios Varo é o nome dela. Uns quadros muito bons. Maravilha.
recomendação da semana é minha, estranho. O judeu ateu. Teve uma recomendação que eu queria fazer, porque foi uma obra que eu li nas últimas, sei lá, 2, 3 semanas. E eu fiquei muito pensativo se eu faço ou não essa recomendação essa semana, porque esse podcast, obviamente, vai ser muito popular, né? E eu não quero recomendar nada muito exclusivo às pessoas, nada que exclui as pessoas essa semana. Mas eu falei, foda-se, eu vou recomendar porque eu achei interessante e curioso. E é uma recomendação que você vai virar os olhos, mas não tem problema. Meu Deus, lá vem. Eu vou recomendar um hentai. Olha só, as pessoas queriam... Caralho, por que isso, mano? Deixa eu só, então, me justificar, né? Porque eu tô recomendando um pornô aqui num podcast de análise de mídias, né? Eu acho que essa recomendação é uma recomendação válida, porque de certa forma ela expõe o porquê eu acho que o hentai é, num certo aspecto, mais uma forma de arte, pelo menos uma forma de estudo social, até, mais do que o pornô comum. Que tá justificando muito a putaria. Ó, o mangá que o hentai que eu vou recomendar, tem um mangá também, é um quadrinho, ué. O nome dele é World of Reversed Gender Role, ou seja, o mundo do... Nossa, como é que eu vou trazer isso? Dos gêneros invertidos. Isso, o mundo dos gêneros invertidos. Ou seja, então, é um hentai no qual um garoto acorda e ele está num mundo em que todas as funções dos gêneros que a gente atribui à mulher e ao homem estão invertidos, né? Então, nesse mundo, os homens que têm relações com várias mulheres são vistos negativamente pela sociedade, né? São putos, né? No caso. E, tipo, as mulheres que são, tipo, as pervertidas e que, tipo, só pensam em sexo e esse tipo de coisa, né? É esse personagem que veio do nosso mundo, ele resolve se prostituir nesse mundo, né? E acho que por meio disso, tipo, esse hentai, ele consegue, tipo, fazer uma análise bem rica até, sabe? Tipo, das funções que a gente atribui aos gêneros e, tipo, de certa forma, o quão absurdas elas são. Então, tipo, o garoto se prostitui, ele tem sexo com várias garotas e as garotas pensam que ele é, tipo, slut, né? Elas chamam ele de slut, né? Só porque ele tá fazendo sexo com várias garotas. Tem uma parte nesse hentai, porque são 3 capítulos, na verdade, né? É um hentai com 3 capítulos e só tem 2 traduzidos, infelizmente. E, sei lá, no segundo capítulo tem uma parte em que uma das garotas que ele tá se prostituindo pede pra ele fazer, tipo, uma espanhola, só que invertida. Ela, tipo, ela quer se esfregar em cima do peito dele e ele acha ridículo, né? Mas, tipo, de certa forma, é, tipo, meio ridículo. É tipo, um ato sexual que não traz prazer. No nosso mundo, é um ato sexual que não traz prazer nenhum pra mulher, sabe? Tipo, ele só traz pro homem e ele, tipo, o mangá meio que inverte isso. E, tipo, ele, de fato, ele não tem prazer nenhum com isso, sabe? Com a menina se esfregando no peito dele. E tipo, são várias situações, assim, vários casos. O garoto, ele, por exemplo, ele não consegue encontrar nenhum pornô que seja voltado pro homem. Tipo, todos os pornôs que ele encontra é sempre, tipo, com foco no homem, sabe? E, tipo, raramente mostra a mulher tendo prazer no pornô. Então, tipo, são várias pequenas situações e é isso, sabe? Todas as funções que a gente coloca nos gêneros e o quão absurdas elas são quando você inverte. É muito engraçado, sabe? Tem bastante sexo também e é por meio do sexo que o mangá passa a sua mensagem. Eu acho muito interessante, sabe? Eu acho muito interessante. Tem uma arte meio... Não é arte bonitinha de hentai, né? É uma arte meio estranhinha ali. É meio cômica mesmo, né? Sim. É uma arte mais tendendo pra comédia. Por isso que eu acho interessante, de certa forma. É muito rico. É bem rico nesse aspecto. Beleza, cara. Desculpa fazer essa recomendação num podcast que provavelmente vai ser um dos mais populares. Ok, mas né? eu vi e, tipo, eu achei tão interessante, sabe? Que, tipo, eu achei que valia a pena a recomendação. Então, tá bom, né? Tem que aceitar, então. Você não tem opção também. Ok. Cada um recomenda o que quiser. Mas que fique claro que o judeu, né? O judeu recomendou pela segunda vez um hentai no mangá ao quadrado. Beleza. O mundo dos gêneros invertidos, então. Essa é a recomendação da semana. É isso, cara. Até semana que vem, né? Até semana que vem.